O capítulo se inicia com a reação de Caio ao saber que Irene matou Daniel. O rapaz, mesmo ciente que a megera é capaz de tudo, fica transtornado com a revelação de Petra. O que você está dizendo, Petra? A Irene matou meu irmão? Pergunta ele transtornado. Aos prantos, a ex-Miss Tarja Preta explica. Era você que ela queria matar, mas acabou matando o Daniel. A minha mãe sempre te odiou, Caio. Você sabe disso. Num momento de raiva, ela resolveu te tirar do caminho de uma vez. Ela apagou para sabotarem os freios do carro que você sempre usava. Só que naquela noite, o Daniel pegou o carro no seu lugar. Ainda boquiaberto, Caio questiona. Então foi a Irene? Mas isso é horrível. Ela matou o próprio filho. Como que você ficou sabendo disso? O meu pai também sabe? Petra responde. Não, parece que só o Ramiro e o Kelvin sabiam. Eu procurei o Ramiro hoje de manhã. Ele não queria falar, mas o Kelvin acabou contando todos os crimes da minha mãe. Caio fica ainda mais impressionado ao descobrir que tem mais crimes e pergunta do que a irmã está falando. Petra então continua. Ela está envolvida nos crimes que vieram depois. O atentado contra você e o tio Ademir, quando vocês desconfiaram que a morte do Daniel não tinha sido um acidente. Também com a morte do mecânico e da mulher dele. Depois, quando o Sidney voltou, a minha mãe acabou com a vida dele também. O Kelvin falou tudo. E o Ramiro acabou confirmando. Petra também conta que Irene fez de tudo para que Antônio não soubesse de nada. E afirma que tem certeza de que a vilã está envolvida no fim de Ágata. A Irene? Ela também matou a minha mãe? Solta Caio chocado. Calma, deixa eu te explicar. No meu depoimento para a polícia, eu disse que não estava em casa naquela noite. Mas na verdade eu fui lá sim. Eu cheguei a ouvir os tiros. E quando eu entrei na sala, eu vi a minha mãe com a arma na mão. A Ágata tinha acabado de morrer. Ela diz que quem atirou foi o Ramiro. E que tinha ido lá naquela noite para proteger o nosso pai. Só que o Kelvin diz que viu ela atirando. Conta Petra, ainda com lágrimas nos olhos. Abalado, o futuro papai afirma. Que loucura tudo isso, Petra. A sua mãe é uma assassina. E ela tem que pagar por todos esses crimes na justiça. Enquanto Caio e Petra conversam, no hospital, Marino passa um tempo ao lado de Lucinda. Ele foi alertado anteriormente que seria bom ficar conversando com a paciente, pois isso pode ajudar na recuperação da consciência dela, e assim o delegado faz. No próximo capítulo, ao lado da cama da amada, Marino faz uma verdadeira declaração. Agora eu vou te deixar descansar, meu amor. Descansa que é pra você voltar pra gente logo. Amanhã eu tô aqui, no mesmo horário. Tá pensando que vai se livrar de mim? Não vai, não. Eu te amo muito, Lucinda. Eu não vejo a hora de ter o seu sorriso iluminando a minha vida de novo. Mas agora deixa eu ir pra delegacia, porque eu tenho muitos crimes pra resolver. Eu quero continuar sendo um delegado exemplar, como você me fez ser. Diz ele emocionado. Em seguida, a médica que está cuidando de Lucinda o chama de canto para lhe dar informações. O quadro da sua esposa está estabilizado. Eu vou pedir uma série de exames. Se estiver tudo bem, nós vamos tirá-la da UTI e transferi-la para um quarto. Ela explica. Ela pode ficar assim, em coma, ainda por muito tempo? Pergunta o policial. A médica é sincera. Infelizmente, isso é difícil de precisar. A Lucinda pode ficar em coma por dias, semanas, até meses. O semblante do delegado cai com a menção de meses. Ele repete a palavra em tom de interrogação e a médica demonstra compaixão. Mas esperamos que isso não aconteça. Estamos fazendo tudo para ela voltar do coma. E os estímulos sensoriais são essenciais. Por isso, se ela puder ser transferida para o quarto, será muito bom. Declara a profissional de saúde. Marino então pergunta. A gente vai poder visitar ela mais vezes, doutora? Com um sorriso no rosto, a médica responde. Melhor. Você, familiares e amigos vão poder vir vê-la sempre. E ela vai ter direito até a um acompanhante. Então, Marino pede que a doutora lhe avise quando a mulher for transferida para um quarto. E termina dizendo.
A Lucinda é uma mulher muito forte. Eu sei que ela vai voltar logo pra nós. Entretanto, Lucinda só acorda no antepenúltimo capítulo. Christian vai comemorar o aniversário dele no hospital e a irmã de Anneli, como que por um milagre, abre os olhos e fala: Meu filho, meu filho. Mas voltando para Marino. Após a visita a Lucinda, o delegado volta a investigar a morte de Agatha. Ele desconfia que Irene possa ter plantado a arma na casa de Gentil para incriminar o pai de Jonatas. E essa desconfiança logo se torna certeza, já que todos os crimes de Irene serão revelados. Isso acontece logo depois da conversa de Caio e Petra. Transtornado com a revelação de que Irene tentou lhe matar, mas acabou tirando a vida de Daniel, o agroboy resolve ir até a fazenda confrontar a megera. Isso tudo acontece na frente de Antônio, tornando a confusão pior ainda. Caio invade a mansão juntamente de Petra. Ele chega gritando, surpreendendo Antônio e Irene. Você é uma criminosa. Sempre cuidou de tirar da frente as pessoas que te atrapalhavam. Só que o seu castigo chegou antes do que você imaginava, não é mesmo? Eu não queria estar na tua pele, Irene. Você matou seu próprio filho. O filho que você adorava. Não deve existir castigo pior nesse mundo. Nesse momento, ao ver que seu segredo mais sujo foi revelado, Irene quase cai para trás. Ela toma fôlego e tenta negar, mas não consegue. Então a megera cai no choro e balbucia. Era você que devia ter morrido, não meu filho tão amado. Antônio, que até então estava duvidando das palavras do primogênito, entra em pânico com a confissão da esposa. Petra, por sua vez, não consegue dizer nada, apenas chora sem parar. Luigi, também presente no local, fica boquiaberto. Caio, pegando o final da frase de Irene, aponta o dedo na cara da vilã e também de seu pai e continua. Filho amado que você fez o favor de matar. Matou e depois foi chorar no enterro. Você não vale nada, Irene. Nada. Nem você, nem esse homem que eu antes chamava de pai. Vocês dois se merecem e vão pagar por todas essas mortes. Todas. Porque eu vou falar tudo que eu sei, sem esquecer nenhum detalhe. Antônio muda o tom para o de autoritário de sempre no exato momento e pede que o filho não faça nada que se arrependa depois. Entretanto, Caio dispara. Aliás, eu vou agora mesmo livrar um inocente da cadeia. O seu Gentil não merece. Quem merece estar atrás das grades são vocês. Sem perder tempo, o agroboy e Petra correm para a delegacia para testemunhar e inocentar o pai de Jonatas. Luigi também sai da mansão, percebendo que o lugar está cada vez mais caótico e que pode acabar se dando muito mal caso continue lá. Enquanto Petra e Caio testemunham para incriminar Irene e também Antônio, marido e esposa têm um embate. Antônio começa a falar. O Daniel nem meu filho era. Eu só descobri isso naquela maldita noite. A noite da morte dele. Mas eu amei aquele menino como se fosse meu filho de verdade. Mais do que amei a Petra e muito mais do que eu amei o Caio. E eu nunca escondi isso de ninguém. Ele fica emocionado a cada palavra, se segurando para não chorar na frente da Naja. O Daniel era o filho perfeito. Era o sonho de qualquer pai. A morte dele foi o momento em que eu mais sofri nessa vida. Eu chorei essa morte do seu lado, nós dois apoiando um ao outro. O tirano continua. O infeliz, então, ordena que Irene conte exatamente como tudo aconteceu. A vilã fica sem ar, mas o carrasco não dá trégua, a obrigando a colocar tudo para fora de uma vez. Aos prantos, Irene implora. Todos os dias eu tenho que fazer um esforço enorme para esquecer. Não me faça reviver tudo outra vez. Mas Antônio insiste, a fazendo relatar tudo. Irene conta. Você sabe que para mim o Daniel sempre foi o filho mais amado. Ele era perfeito em tudo, desde pequeno. Estudioso, educado, carinhoso, brincalhão. Tão diferente dos irmãos. A Petra sempre tímida, medrosa, arredia. O Caio um bruto,
sem modos. Eu queria um futuro brilhante pro meu Daniel. Sem paciência, o vilão berra, afirmando que ela está enrolando e manda a megera engolir o choro. Ela então fala: desde que você avisou que ia escolher só um sucessor, eu comecei a me preocupar. Fiquei com medo de que você escolhesse o Caio, mesmo sendo o Daniel a escolha certa, a única possível. Mas você não se decidia nunca, e a minha relação com o Caio foi piorando. Poucos dias antes da morte do Daniel, o Caio e eu tivemos uma briga. Nesse momento aparecem cenas inéditas dos dois brigando. Eu fiquei furiosa com a arrogância do Caio, mas sabia que ele estava certo. Então eu decidi que ele tinha que morrer. O resto você já sabe. Como eu ia imaginar que justo naquela noite o Daniel ia pegar aquele maldito carro? Ainda mais no estado de nervos em que ele estava. Mas a culpa de tudo isso não é minha não, Antônio. É do Caio. Argumenta a megera. Ela pede perdão, mas o vilão afirma que jamais conseguirá perdoá-la. E mais, o tirano ordena que ela vá embora da mansão. Eu nem sei como é que você conseguiu continuar vivendo depois da tragédia que você provocou. Agora sai daqui. Eu nunca mais quero te ver na minha frente. Nunca mais. Berra Antônio. Enquanto isso, na delegacia, diante do testemunho de Caio e Petra, Marino consegue uma prisão preventiva para Irene. Entretanto, ao chegar na mansão La Selva, o delegado não a encontra mais lá. Acontece que Irene, assim que é chutada por Antônio, resolve fugir e sumir do mapa. Entretanto, ela opta por levar Danielzinho consigo, já que a maluca acredita que ele é mesmo seu neto. Ele vai ser muito, muito feliz, como um filho deve ser com a sua mãe. Fala enquanto vai até a casa de Graça. Logo em seguida, a víbora já aparece na frente da casa que comprou de Tadeu. Em seu carro, ela enxuga as lágrimas e se ajeita. A vilã pega as chaves do local dentro de sua bolsa e entra. Irene percebe que a sala está vazia e vai direto para o quarto de Danielzinho. Jonatas e Graça terão terminado um jantar romântico e estão combinando de assistir um filme no Globoplay. Ela dá um beijo nele e sobe as escadas. Graça entra no quarto do filho e se depara com a cena que a faz se assustar. Irene agarrada ao menino, chorando compulsivamente. Meu Deus! O que significa isso, Irene? O que você está fazendo aqui com meu filho? A loira pergunta. Irene se vira e dispara. Psiu, fala baixo, senão você vai acordar o meu menino. Ele está dormindo tão tranquilo. A comerciante, percebendo que Irene está mais estranha que o normal, pede. Tudo bem, mas me dá ele aqui, por favor. Nesse momento, Irene solta. Graça, eu só tenho o Danielzinho nessa vida. Me deixa levar ele comigo. Ele vai ser muito, muito feliz. Como um filho deve ser com a sua mãe. Com ele eu não vou errar. Eu prometo. Graça arregala os olhos apavorada. Apenas no outro capítulo é que vemos a resolução. Jonatas acaba salvando Danielzinho ao atropelar Irene com a cadeira de rodas motorizada que Graça deu para ele. Outro acontecimento do capítulo é o fim do nem começado casamento de Anneli e Natercinho. Ele vê a trambiqueira chorando novamente por conta da irmã e tenta consolá-la. Nós estamos casados, mas até agora você mal deixou que eu te beijasse. Fala o rapaz. Natercinho, eu disse que eu tô sofrendo com o que aconteceu com a minha irmã. A Lucinda é a pessoa mais importante da minha vida. Então você tem que entender esse momento que eu tô passando. Se justifica a ex-rainha Delícia. Eu entendo, claro. Eu não sou nenhum insensível. Eu sei que você tá sofrendo demais e que tem que dar o apoio pro Christian. Mas o problema é que, como marido, eu quero te apoiar. E você não tá me deixando nem chegar perto. Reclama o fazendeiro. Anneli fica sem saber o que dizer e ele continua. Por que não me deixa dormir aqui juntinho com você? Eu prometo que a gente não precisa fazer nada. Eu só vou dormir abraçado com você. Te fazer carinho e ajudar também o seu sobrinho. No entanto, a irmã de Lucinda não cede. Mas eu prefiro que você vá mesmo dormir na casa do seu pai.
Então o rapaz entende o que realmente está acontecendo. Sabe o que eu tô achando? Que você não gosta de mim. Você não é apaixonada por mim como eu sou por você. Talvez você goste daquele Luigi. Eu vejo como você olha para aquele italiano. Eu tô indo dormir na casa do meu pai, mas eu vou dar um tempo para você pensar. Você precisa se decidir. Se quer mesmo ficar casada comigo, tem que ser para valer. A jovem fica quieta e não tem coragem de admitir a verdade nem negar o que ele disse. Luigi, que está escondido atrás da porta ouvindo tudo, resolve aparecer no exato momento. E é aí que Anneli decide acabar com seu casamento de vez e se jogar nos braços do italiano. E se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo e até mais!